Ele jogou o envelope na mesa com tanta força que o barulho ecoou pela sala inteira. Eu ainda consigo ouvir aquele som. Aquele estalo seco do papel batendo no vidro da mesa de reuniões, no meio de um silêncio que de repente ficou pesado demais para caber naquele ambiente de ar-condicionado e computadores ligados. 5 pares de olhos se viraram para mim. 5 pessoas que naquele momento esperavam ver uma mulher desabar. Eu não desabei. Rogério ficou de pé, com os braços cruzados e aquele sorriso que eu já conhecia de cor, o sorriso de quem acha que ganhou antes mesmo de o jogo terminar. 45 anos, paletó azul marinho, gravata que eu tinha comprado para ele no aniversário 2 anos atrás. Confiante, seguro, absolutamente convicto de que estava prestes a me destruir na frente de todos. "Assina", ele disse, e a voz saiu firme, quase casual, como se estivesse pedindo para eu aprovar uma ata de reunião qualquer. "Eu fico com a casa e a empresa. Você vai embora com os filhos e uma pensão. É o mais justo que você vai conseguir." Eu olhei para ele, olhei para os papéis e eu assinei. O que ele não sabia, o que nenhum daqueles 5 pares de olhos ainda entendiam, era que eu tinha outra pasta embaixo da mesa, mais grossa, mais pesada, com documentos que ele jamais imaginou que eu tivesse reunido. Mas para você entender o que aconteceu naquele dia, você precisa entender de onde eu vim. Porque o que Rogério nunca compreendeu, em 17 anos de casamento, é que mulher que nasceu do nada aprende muito cedo que não existe proteção maior do que o seu próprio nome escrito no papel. Antes de eu começar a te contar o que aconteceu no dia 12 de setembro de 2024, eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrita no canal, inscreve agora. Aperta o botão vermelho ali embaixo e ativa o sininho. Todo dia tem história nova aqui. História de mulher real, de luta real, de vitória real. E deixa seu comentário me contando de que cidade você está assistindo isso e que horas são aí. Eu leio todos os comentários, todos mesmo. Agora vem comigo, porque o que eu vou te contar hoje vai fazer você entender que documento vale mais do que aliança, que papel vale mais do que promessa, e que mulher que constrói do zero não perde para homem nenhum. Meu nome é Elaine, tenho 41 anos, sou empresária em Campinas, São Paulo. E eu nasci pobre de um jeito que a maioria das pessoas não consegue imaginar quando me vê hoje, sentada na cabeceira de uma mesa de reuniões de uma empresa que fatura 12 milhões de reais por ano. Pobre de quartinho de fundos. Minha mãe, Dona Conceição, era empregada doméstica. Trabalhava na casa de uma família no Cambuí, bairro nobre de Campinas, há mais de 20 anos quando eu nasci. E a casa daquela família tinha um quartinho de fundos, pequeno, com uma cama de casal, um ventilador de teto que chacoalhava e um banheiro compartilhado com a área de serviço. Era lá que a gente morava. Eu, minha mãe e os nossos pertences, que cabiam todos em 2 malas. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. Não foi embora com drama, com briga, com cena. Ele simplesmente não voltou um dia. Minha mãe nunca falou muito sobre ele. E eu aprendi cedo que perguntar demais causava uma dor nos olhos dela que eu não queria provocar. Então eu parei de perguntar e passei a olhar para frente. Eu cresci vendo minha mãe sair antes das 6 da manhã e voltar depois das 8 da noite. 14 horas diárias de trabalho. Limpar, cozinhar, passar, cuidar dos filhos dos outros, lavar o cachorro dos outros, regar as plantas dos outros, construir a vida dos outros, enquanto a nossa ficava parada num quartinho de 20 metros quadrados. Ela nunca reclamou na minha frente. Nunca. Essa era a coisa que eu mais admirava nela e que também me ensinou a coisa mais importante da minha vida. Que dignidade não depende de quanto você tem. Depende de como você carrega o que não tem. Mas eu jurei para mim mesma, com aquela clareza brutal que só criança pobre conhece, que eu ia ser diferente, que eu ia estudar, que eu ia construir alguma coisa que fosse minha, só minha, com o meu nome escrito nela. Que eu nunca ia depender de nenhum patrão, de nenhum homem, de nenhuma boa vontade alheia para ter onde morar e o que comer. Essa promessa que fiz para mim mesma, num quartinho de fundos em Campinas,
foi a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Mais importante do que qualquer diploma. Mais importante do que qualquer contrato. Mais importante, com certeza, do que qualquer aliança. Eu era a melhor aluna da escola pública do bairro. Não porque eu era a mais inteligente, embora meus professores dissessem que era. Era porque eu estudava mais. Enquanto as outras crianças brincavam na rua depois das aulas, eu ficava no quartinho com os livros. Não tinha televisão para me distrair, não tinha videogame, não tinha internet. Tinha livro, caderno e a clareza de que aquela era a única saída que eu tinha. No 8º ano, eu soube que existia um colégio particular de elite em Campinas que oferecia bolsa integral para alunos de escola pública com desempenho excepcional. Fiz a prova. Passei em primeiro lugar de 513 candidatos. Minha mãe chorou quando o resultado saiu. Lágrimas silenciosas que ela não tentou esconder. Eu entrei no Colégio São Benedito com a mochila que minha mãe tinha comprado numa liquidação de fim de ano e o uniforme que tinha sido doado pela família para a qual ela trabalhava, da filha mais velha que tinha crescido e não usava mais. Era da cor certa, pelo menos. Mas qualquer menina de 16 anos sabe reconhecer roupa doada por roupa nova. As meninas ricas do colégio também sabiam. Elas não eram cruéis de um jeito escandaloso. Era pior do que isso. Era aquela crueldade suave, de gente bem criada, que nunca diz nada diretamente, mas faz questão de que você sinta cada centímetro da diferença. O grupo que se fechava quando eu chegava. O lanche que alguém comentava, alto o suficiente para eu ouvir, que cheirava diferente. O convite para a festa que nunca chegava. Eu engolia. Engolia o choro, a raiva, a humilhação. E estudava mais. Passei em Ciência da Computação na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, uma das melhores universidades do país, em primeiro lugar na lista de aprovados. Pública. De graça. Com o meu nome sozinho, sem cursinho, sem professor particular, sem nada além dos livros emprestados da biblioteca e da minha teimosia. Minha mãe tirou o dia de folga naquele dia. A primeira folga que ela tirou em meses. Ficou na cama chorando de manhã até à tarde, com aquele choro quieto, que não pedia consolo, que era só puro alívio de quem carregou um peso pesado por tempo demais. Eu fiquei do lado dela e deixei ela chorar. E pensei, esse choro vai ser o último dela. A partir de agora, é a minha vez de trabalhar. A faculdade foi os melhores e os mais exaustivos 4 anos da minha vida. Eu fazia estágio de dia e estudava de noite. Dormia 4 horas, às vezes 3. Não tinha dinheiro para festa, para cinema, para o lanche da cantina que todo mundo comprava entre as aulas. Levava a marmita de casa, comia no banco do corredor, ia para a próxima aula. Mas eu era boa, genuinamente boa naquilo que fazia. Programação fazia sentido para mim de um jeito que poucas coisas faziam. Era lógica pura. Era problema e solução. Era você definindo as regras do jogo e fazendo o sistema obedecer. Não tinha espaço para favoritismo, para quem conhecia quem, para berço. O código ou funcionava ou não funcionava. E o meu sempre funcionava. No 3º ano, eu comecei a perceber um problema que nenhum dos sistemas que eu estudava resolvia bem. Pequenas empresas, os comércios do bairro, as padarias, as oficinas mecânicas, as lojas de roupa que eu conhecia desde criança no entorno do bairro onde minha mãe trabalhava, todas elas gerenciavam seus negócios de um jeito completamente caótico. Caderno de papel, planilha de Excel desatualizada, nota fiscal feita à mão, controle de estoque na memória do dono. Os sistemas que existiam no mercado eram caros e complicados, feitos para grandes empresas, cheios de funcionalidades que uma padaria nunca ia precisar e sem as funcionalidades simples que ela precisava todo dia. Eu passei 6 meses desenvolvendo um sistema diferente, simples, intuitivo, barato de implementar, que qualquer dono de pequeno negócio conseguia aprender a usar em um dia. Chamei de TechSol. Tecnologia com solução. Era o nome mais direto que eu conseguia pensar. O professor Antônio, que dava aula de empreendedorismo em tecnologia, viu o sistema quando eu apresentei como trabalho final. Ficou em silêncio por um longo tempo depois que eu terminei.
Depois olhou para mim por cima dos óculos com aquela seriedade que ele tinha. Elaine, ele disse, isso aqui pode virar uma empresa. Professor, eu não tenho dinheiro, não tenho contato, não tenho nada. Você tem a ideia, e a ideia é a parte mais difícil. Eu não acreditei muito naquele momento. Achei que era elogio de professor. Mas ele estava sendo sério, porque 3 semanas depois, ele me ligou com um nome e um número de telefone. Dr. Fernando Augusto Brandão tinha 60 anos na época em que o professor Antônio me apresentou a ele, em 2005. Tinha sido promotor de justiça por 15 anos, antes de montar seu próprio escritório de advocacia especializado em direito empresarial. Era rico com o tipo de riqueza que não se ostenta, que aparece nos detalhes discretos, no escritório bem mobiliado sem ser pomposo, no terno bem cortado sem ser chamativo, na maneira calma com que ele conduzia uma conversa sem precisar elevar a voz uma única vez. A reunião aconteceu na sala de espera do escritório dele, porque a sala principal estava ocupada. Ele me recebeu de pé, apertou minha mão com firmeza, me ofereceu café e passou as 3 horas seguintes me fazendo perguntas. Não eram perguntas de negócio, eram perguntas de pessoa. Ele queria saber de onde eu tinha vindo, como eu tinha chegado até ali, o que eu queria construir, por que eu achava que o meu sistema era diferente, o que eu faria se o mercado não respondesse, como eu planejava superar os obstáculos que eu ainda nem tinha imaginado. Eu respondi tudo, com a mesma franqueza que eu usava para tudo na vida. Contei do quartinho de fundos, contei da mochila de liquidação, contei das meninas ricas do colégio, contei do que eu tinha prometido para mim mesma. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Cruzou as mãos sobre a mesa e disse: eu vou investir 200 mil. Você fica com 60%, eu fico com 30%. A gente encontra mais um sócio para os 10% restantes. Você toca a parte técnica, eu cuido da parte jurídica e te ajudo com a estratégia de negócio. Eu não consegui falar por alguns segundos. Por que você confia em mim? Eu precisava perguntar. O senhor acabou de me conhecer. Ele inclinou levemente a cabeça, com aquele jeito medido que era a marca registrada dele. Porque você tem fome, ele disse simplesmente. E gente com fome vai longe. Gente com tudo na vida, para cedo. A TechSol Sistemas foi fundada legalmente em março de 2005, com 200 mil de investimento do Dr. Fernando e do Dr. Márcio Leite, um contador que entrou com os 10% restantes. Uma sala de 30 metros quadrados alugada num prédio comercial no centro de Campinas, 3 computadores, uma linha de telefone. E eu, com 23 anos, minha mãe no quartinho de fundos e a certeza de que eu não podia errar, porque não tinha rede para me amparar se caísse. Não caí. Em 2 anos, a TechSol tinha 15 funcionários e faturava 500 mil por ano. Não era muito, mas era crescimento real, constante, construído cliente a cliente, contrato a contrato. Eu precisava de um vendedor. Alguém que soubesse apresentar o produto com aquela naturalidade que eu nunca tive para a conversa de venda. Eu entendia de código, de sistema, de solução técnica, mas de convencer cliente na base do papo, de jogo de cintura de reunião de negócio, eu não era a pessoa certa. Rogério Silva apareceu em resposta a um anúncio que eu tinha colocado num site de vagas. 34 anos. Currículo de vendedor com passagem por 3 empresas de tecnologia. Referências boas. Se apresentou bem na entrevista, com aquela desenvoltura de quem já foi rejeitado centenas de vezes e aprendeu que o jeito de não perder é nunca parecer que está precisando. Eu contratei. Ele era bom naquilo que fazia. Muito bom. Fechava contratos que eu nunca teria conseguido fechar. Tinha aquela capacidade de criar intimidade rápida com o cliente, de entender o que a pessoa queria ouvir antes mesmo de ela terminar de falar, de transformar uma necessidade vaga em uma solução concreta com o nosso sistema no centro. A empresa cresceu mais rápido com ele do que tinha crescido antes, e ele fez mais do que vender para clientes. No começo, eu nem percebi.
Eram coisas pequenas, um comentário sobre o meu trabalho quando eu apresentava para um cliente. Um jeito de se aproximar no final do dia, quando todos os outros funcionários tinham saído. Uma piada interna que criava entre nós dois, aquela linguagem paralela que começa a se formar quando duas pessoas estão mais tempo juntas do que a profissão exige. Depois de 6 meses, ele me pediu para jantar, diretamente, sem rodeio. No corredor, depois de uma reunião, com a mesma objetividade que ele usava para fechar contrato. Eu disse não 3 vezes antes de dizer sim. Chefe e funcionário. Não era bem visto. Eu sabia disso. Mas havia algo nele que eu não conseguia completamente ignorar. Uma atenção que eu não estava acostumada a receber. Uma maneira de me olhar como se eu fosse a pessoa mais interessante na sala. Não a chefe, não a fundadora, mas eu, Elaine, a mulher. Eu tinha 34 anos e nunca tinha tido um relacionamento sério. Não havia tido tempo. Não havia tido energia. Toda a minha capacidade emocional tinha ido para a empresa, para minha mãe, para a construção daquela vida que eu tinha prometido ter. Então, quando Rogério insistiu, quando ele continuou olhando para mim daquele jeito mesmo depois dos 3 nãos, alguma coisa dentro de mim cedeu. Quando contei para o doutor Fernando, 3 semanas depois, ele ficou em silêncio por tempo suficiente para me fazer desconfortável. Elaine, você tem certeza? A pergunta saiu sem julgamento, mas com aquele peso de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Tenho. Eu gosto dele. Eu não confio nele. Direto, sem rodeio. Por quê? Uma pausa. Ele olhou para o lado como se estivesse pesando o quanto dizer. Não consigo explicar com precisão. É instinto. 20 anos de promotoria me ensinaram a ler pessoa. E algo no Rogério? Ele balançou levemente a cabeça. Algo não fecha. Doutor Fernando, eu disse com o cuidado que ele merecia. Eu respeito muito o senhor. Mas com todo o respeito, eu sei me cuidar. Ele não insistiu. Era o tipo de homem que dizia uma vez, deixava registrado e não repetia. Mas eu soube, pela maneira como ele fechou a pasta que estava na mesa na hora que eu saí, que ele não havia esquecido. E que estava observando. Dr. Fernando sempre observava. E sempre anotava. Rogério me pediu em casamento em outubro de 2008. Com anel. De joelhos. No terraço do restaurante onde tínhamos jantado na nossa primeira vez depois do sim, que ele lembrava com uma precisão de datas que me tocou profundamente na época. Eu disse sim. Minha mãe, quando contei, segurou as minhas mãos e ficou me olhando por um longo tempo antes de falar. Ele parece bom rapaz, filha. Parece. Ela não disse parece. Eu não reparei na diferença naquele momento. Doutor, Fernando me chamou ao escritório alguns dias antes do casamento. Sentou do outro lado da mesa, juntou as mãos e foi direto. Elaine, faça a separação total de bens. Doutor Fernando, não é desconfiança pessoal, ele me interrompeu com gentileza. É proteção do negócio. Você construiu essa empresa, antes dele, com seu esforço, seus sócios, seu suor. A empresa não é conjugal e não deveria ser tratada como se fosse, independente do afeto que você sente por ele. Eu ouvi e fiz. Quando contei para Rogério, ele ficou em silêncio por um momento. Um silêncio diferente daqueles que eu conhecia nele, mais tenso, mais controlado. Amor, ele disse finalmente, com aquela voz suave que ele usava quando queria que eu cedesse. Separação total de bens é falta de confiança. A gente vai casar. A gente vai construir junto. Rogério, não tem nada a ver com confiança. É proteção do negócio. Os sócios também concordam. Os sócios. Ele repetiu as palavras com um tom que eu não soube nomear direito na época. Sempre o Dr. Fernando. Ele recomenda para todo mundo. É padrão do escritório. Rogério assentiu. Guardou o assunto. Assinou os papéis do regime de bens sem mais reclamação. Mas guardou. Ele guardou muita coisa ao longo dos anos. Eu só fui entender a extensão do que ele guardava muito tempo depois. Nos 2 primeiros anos de casamento, foi bom. Genuinamente bom. Rogério era atencioso, presente.
fazia esforço. E profissionalmente, ele continuava sendo o melhor vendedor que eu já tinha tido. A combinação funcionava. Eu na tecnologia, ele nas vendas. Eu construindo o produto, ele construindo a carteira de clientes. A empresa cresceu de R$500 mil para 1,5 milhão de faturamento anual em 2 anos de casamento. Em 2009, Caio nasceu. Eu fiquei 30 dias de licença e voltei ao trabalho. Rogério achou cedo demais. Eu achei que qualquer dia a mais era arriscado para o negócio. Elaine, você é mãe. Essa fase é única. Rogério, eu também sou a CEO de uma empresa com 19 funcionários que depende das minhas decisões. Não pode delegar? Não nessa fase. Ele não insistiu, mas aquela frase, você é mãe, como se fosse uma definição que excluía todas as outras, ficou comigo por muito tempo. Em 2012, Manuela nasceu. Repeti o procedimento. 30 dias e voltei. Rogério reclamou mais dessa vez. Os filhos precisam de você. Os filhos têm babá, escola boa, tudo o que precisam. E tem uma mãe que está construindo o futuro deles. Isso é o que você chama de futuro? Chegar em casa às 10 da noite? É o que eu chamo de empresa que fatura R$3 milhões e paga o colégio particular deles, o plano de saúde, a casa que a gente mora, as viagens que a gente faz. Quer que eu pare tudo isso? Ele não respondeu. Mas começou a chegar mais tarde do que eu naqueles meses. Como se fosse uma competição de quem ficava mais tempo fora de casa. Eu não percebi que estava perdendo. Conforme a empresa crescia, Rogério foi mudando de maneira tão gradual que era quase impossível identificar o momento exato em que uma coisa tinha virado outra. O vendedor que eu contratei em 2007 era humilde do jeito que profissional competente costuma ser, confiante no próprio trabalho sem precisar diminuir os outros. Mas o homem que eu via nas reuniões de 2015, 2016, 2017 era diferente. Era o diretor comercial. Com D maiúsculo. Era o marido da dona, posição que ele usava de maneira que eu só fui perceber plenamente olhando para trás. Ele começou a falar, a gente fundou, em reuniões com clientes. A gente criou, a gente construiu. Como se a história de 2005, do quartinho de fundos, da Unicamp, do professor Antônio, do doutor Fernando e do seu instinto sobre um software que resolvia um problema real, como se toda essa história tivesse começado quando ele chegou. Eu não corrigia, não queria criar constrangimento, não queria que o cliente visse discordância, não queria a cena. Erro. O maior erro que cometi naqueles anos, maior até do que confiar nele, foi não corrigir a narrativa que ele estava construindo sobre a própria história da empresa. Porque enquanto eu ficava calada por educação, ele ia acreditando mais e mais nessa versão reescrita da realidade. Em 2018, o faturamento chegou a 8 milhões, 62 funcionários, contratos com empresas de médio e grande porte em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A Techsol estava no mapa nacional. E Rogério começou a viajar muito mais do que o trabalho exigia. São Paulo toda semana. Rio de Janeiro a cada 15 dias. Belo Horizonte uma vez por mês. Às vezes ele ficava 3, 4 dias fora. Voltava cansado, distante, com aquele olhar de quem está pensando em outra coisa enquanto você fala. Rogério, tá tudo bem? Tá. A resposta vinha rápida, sem me olhar direito. Cansaço. Os números não batiam. Eu checava os relatórios de vendas regularmente. Os novos contratos fechados não justificavam aquele volume de viagens. Os clientes que ele dizia estar visitando em São Paulo, quando eu cruzava com os dados de CRM do sistema, alguns encontros nem estavam registrados. Eu comecei a prestar atenção de um jeito diferente. O jeito de quem está procurando alguma coisa sem querer encontrar. Caio, que em 2018 tinha 9 anos, me perguntou uma tarde: Mãe, por que o pai fica tanto tempo fora? E eu não soube o que responder. Dei uma resposta vaga sobre trabalho e senti aquela culpa de mãe que responde sem acreditar no que está dizendo. Em 2022, eu encontrei uma mensagem no celular de Rogério. Não procurando, ele tinha deixado aberto em cima da cama enquanto ia tomar banho.
Eu passei pelo quarto e vi a tela acesa. Vi o nome. Gabriela. Vi o começo da mensagem antes de desviar o olhar. Bastou para eu saber. Mas saber sem prova não era o suficiente. Eu tinha aprendido isso com o Dr. Fernando em anos de conversa sobre negócios e sobre vida. Instinto aponta a direção. Prova dá o poder. Em janeiro de 2023, eu contratei um detetive particular. 15 mil reais por mês. Paguei da minha conta pessoal, não da empresa. Não contei para ninguém. Nem para o Dr. Fernando ainda. Era uma certeza que eu precisava ter sozinha primeiro. O detetive era um homem quieto de 50 e poucos anos, com 22 anos de experiência. Ele me recebeu no escritório dele, num prédio sem identificação na fachada, me ouviu por 40 minutos sem anotar nada. Depois disse que, em 90 dias, eu teria o que precisava. Em 62 dias, ele me ligou. Dona Elaine, pode vir ao escritório. Tenho o relatório. Eu fui na tarde seguinte. O envelope era grosso, mais grosso do que eu esperava. Gabriela Ferreira, 28 anos, secretária executiva de uma empresa de logística em São Paulo, cliente da Texsol. Eles tinham se conhecido em uma reunião de negócio em março de 2021. O relacionamento tinha começado em setembro do mesmo ano. 2 anos de encontros, todos em São Paulo, todos em hotéis de luxo no Jardins e na Paulista, todos pagos com o cartão corporativo da Texsol. Eu li essa parte 3 vezes antes de conseguir seguir em frente. Ele estava me traindo com dinheiro da minha empresa. Mas não era só isso. O detetive, enquanto investigava as despesas de viagem, tinha percebido irregularidades que iam além dos hotéis. Começou a puxar o fio. Apresentou o que havia encontrado com aquela impessoalidade profissional de quem entrega o que foi contratado para encontrar, sem julgamento, sem inflexão de voz. Notas fiscais de serviços de consultoria que não existiam. Fornecedores cadastrados no CNPJ de pessoas que ele conhecia, um primo, um amigo de infância, que recebiam pagamentos e repassavam de volta para ele, descontado uma comissão. Despesas de viagem infladas, hotéis 5 estrelas faturados como 2 diárias, 3 diárias registradas como 1 semana. Eventos corporativos que nunca aconteceram. Almoços de negócio de 8 mil reais num restaurante de São Paulo no mesmo dia e hora em que o detetive o havia fotografado num quarto de hotel com Gabriela. 340 mil reais em 2 anos. Eu fiquei sentada naquela sala por um longo tempo depois de fechar o envelope. O detetive ficou quieto do outro lado da mesa, como se soubesse que não havia nada a dizer. Depois eu levantei, agradeci, paguei pelo serviço adicional que ele havia feito além do combinado e fui para o meu carro. No estacionamento, com o carro fechado e o ar-condicionado desligado, eu chorei. Não chorei de traição, embora a traição doesse. Chorei de raiva. A raiva funda, controlada, que não grita nem quebra coisa, que fica só fermentando no fundo do peito até encontrar o momento certo para agir. Ele tinha roubado da minha empresa. Da empresa que eu tinha construído saindo do quartinho de fundos com a promessa de ser diferente. Da empresa que pagava os salários de 84 famílias. Da empresa que tinha o nome que eu tinha escolhido e a história que eu tinha escrito. Ele tinha roubado de mim. Depois de chorar, eu liguei para o Dr. Fernando. Eu estava sentada na frente da mesa dele quando tirei o envelope do detetive da bolsa e coloquei entre nós dois. Ele pegou. Abriu, leu em silêncio, passando cada página com aquela atenção de promotor que lê documento como se cada palavra fosse uma peça de xadrez. Quando terminou, fechou o envelope. Me olhou. Você está bem? Estou com raiva. Raiva é bom. Raiva é combustível. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Agora me ouça. Você não faz nada ainda. Doutor, Fernando. Elaine. Firme, mas sem dureza. Ouça, ele ainda não sabe que você sabe. Essa é a maior vantagem que você tem. No momento em que ele souber, o jogo muda. Enquanto ele não souber, você controla o tabuleiro. Eu respirei fundo. O que fazemos? Primeiro, eu preciso checar todas as bases legais. A empresa, a casa,
o regime de bens. Ele já estava abrindo uma gaveta, tirando um bloco de papel. Me confirma, separação total de bens, correto? Correto. A empresa está em qual configuração? 50% meu, 30% seu, 20% do Dr. Márcio. Rogério não tem participação societária nenhuma. Ele é funcionário CLT, cargo de diretor comercial. A casa? Comprei em 2010, com dinheiro da empresa, através de distribuição de lucros, escritura no meu nome, só no meu. Dr. Fernando anotou tudo. Depois ficou em silêncio por um momento, com aquele olhar que eu aprendi a reconhecer em anos de parceria, o olhar de quem está montando as peças de uma estratégia. Ele não tem nada, ele disse finalmente, quase para si mesmo. Legalmente, ele não tem absolutamente nada. A empresa é anterior ao casamento. A casa está no seu nome. O regime não gera comunhão. Ele é funcionário. Funcionário que desviou dinheiro. Então posso agir agora? Não, ainda não. Eu tenho uma fonte. Uma pausa. Rogério consultou um advogado há 2 semanas. Eu senti meu estômago virar. Ele está planejando pedir divórcio? Está. E vai exigir 50% de tudo. Casa, empresa, contas. Ele acredita que o regime de bens é comunhão parcial por padrão. O advogado dele não verificou o contrato. Ele não lembrava do que tinha assinado? Leu há 17 anos e nunca mais olhou. E o advogado que ele contratou é barato e descuidado. Não fez o dever de casa. Uma pausa que tinha algo de irônico. Ele está absolutamente convicto de que vai levar metade de tudo. Da empresa que você fundou antes de conhecê-lo. Da casa que você comprou com dinheiro seu. Eu deixei aquilo assentar por um momento. Então a gente espera ele agir primeiro. A gente espera ele agir primeiro, ele confirmou. E quando ele agir, você vai estar pronta, com cada documento, cada prova, cada papel. E ele vai descobrir que não tem nada. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas que eu já vivi. Eu continuava indo ao trabalho. Continuava presidindo reuniões. Continuava tomando decisões, assinando contratos, gerenciando os 84 funcionários da empresa que ele achava que era metade dele. Continuava jantando com ele em casa quando ele estava em Campinas. Continuava respondendo quando ele falava comigo e ficava absolutamente quieta por dentro, como água antes da fervura. Dr. Fernando e eu nos reuníamos 2 vezes por semana. Construímos o dossiê completo, documento por documento. Cada prova do desvio verificada por 3 fontes diferentes. O relatório do detetive com as fotos catalogadas. A planilha dos desvios cruzada com extratos bancários e notas fiscais. A certidão de casamento com o regime expresso. O contrato social da Texsol com a data de fundação. A escritura da casa. O contrato de trabalho de Rogério como empregado CLT. Cada papel era uma peça do mesmo argumento. Ele não tinha nada. Nunca teve. E a empresa e a casa eram minhas do primeiro ao último centavo. Eu preparei também a carta de demissão por justa causa. Doutor, Fernando revisou 7 vezes para garantir que estava juridicamente perfeita. Quando eu perguntei por que estávamos esperando ele dar o primeiro passo em vez de eu agir primeiro, demitindo e processando por desvio, Dr. Fernando foi preciso. Porque se você agir primeiro, ele vai se sentir atacado e vai reagir de qualquer jeito que puder. Vai buscar qualquer argumento. Vai levar anos para resolver. Mas se você deixar ele dar o primeiro passo, convicto de que está ganhando, o impacto quando a realidade bater vai ser total, completo, sem saída. Você quer que ele se exponha completamente antes de eu virar o jogo. Quero que ele se comprometa totalmente com uma posição que não tem nenhum fundamento legal. Aí, quando os documentos aparecerem, não tem o que fazer. Não tem como recuar, não tem como negociar, não tem como criar narrativa alternativa. A realidade simplesmente fecha todas as portas ao mesmo tempo. Eu entendi e esperei. 12 de setembro de 2024 era uma quinta-feira. Reunião ordinária trimestral da Texsol, às 14 horas. Pauta: análise de metas do 3º trimestre, projeção para o 4º, revisão de budget de marketing.
Reunião que acontecia todo trimestre com os mesmos participantes, na mesma sala de vidro que dava para o estacionamento da empresa. Eu acordei às 5h30, não de alarme. Simplesmente acordei, com aquela clareza de quem não dormiu profundo porque o corpo sabia que o dia seria diferente. Fiz café. Sentei na varanda da mansão no Alphaville enquanto o céu ainda estava cor de chumbo. Segurei a xícara com as 2 mãos e fiquei olhando para o jardim que eu tinha mandado reformar 2 anos antes, com as jabuticabeiras que minha mãe gostava e o lago artificial que Manuela amava. Essa casa é minha, eu pensei. Cada pedra, cada planta, cada metro de calçamento, minha. Às 8, levei as crianças para a escola. Beijei Caio na testa, que com 15 anos já reclamava do beijo, e dei um abraço longo em Manuela, que com 12 ainda a aceitava. Fiquei olhando o carro da escola sair do condomínio. Às 10, fui ao escritório. Trabalhei a manhã inteira. Às 11h50, fui ao banheiro, me olhei no espelho por um momento e não senti nada além de calma. Às 13h40, Dr. Fernando chegou. Entramos juntos no elevador. Nenhum de nós falou nada. Não havia nada para dizer que já não tivesse sido dito. A pasta que eu levei para a reunião tinha 2 compartimentos. No da frente, os documentos normais de reunião, a análise trimestral, as projeções, as planilhas de marketing. No de trás, o envelope, grosso, com cada documento na ordem exata em que precisava ser apresentado. Às 14h em ponto, eu entrei na sala de reuniões. A sala tinha uma mesa longa de vidro temperado com 8 cadeiras. Já estavam presentes o Dr. Fernando, na sua cadeira habitual à minha direita, Dr. Márcio, à minha esquerda, Rogério, do outro lado da mesa, com uma pasta fina na frente. Os 2 gerentes, Felipe e Sandra, nas pontas. 6 pessoas. Eu me sentei na cabeceira, abri a pasta com os documentos de reunião e dei início normalmente. Bom, vamos começar pela análise do 3º trimestre. Felipe, você tem os números de receita? Felipe começou a apresentar. Os números eram bons, faturamento acima da meta em 7%, carteira de novos clientes crescendo. Eu ouvia e anotava, como em qualquer reunião. Do outro lado da mesa, eu podia perceber que Rogério estava inquieto. Ele mexia nos papéis da pasta sem olhar para eles. Cruzava e descruzava os braços, olhava para o relógio. Eu deixei ele esperar. Quando Felipe terminou e eu ia passar a palavra para a análise de marketing, Rogério se mexeu na cadeira. Abriu a pasta e interrompeu. Gente, desculpa. A voz saiu com aquela falsa naturalidade de quem ensaiou, mas está nervoso. Mas eu preciso tratar de um assunto. Pessoal. A sala ficou em silêncio imediato. Felipe e Sandra trocaram um olhar rápido. Dr. Márcio levantou as sobrancelhas. Dr. Fernando ficou absolutamente impassível, os olhos levemente baixados para os papéis na sua frente. Pessoal? Dr. Fernando perguntou, sem infletir a voz. Aqui? É sobre a empresa também. Rogério respirou. Tirou o envelope da pasta, colocou na mesa e empurrou na minha direção com o gesto de quem está fazendo um favor. Elaine, eu quero o divórcio. As palavras pousaram na sala com um peso que fez o ar mudar. Os gerentes olharam para os lados, visivelmente sem saber onde colocar o olhar. Dr. Márcio ficou com a boca levemente aberta. Dr. Fernando não moveu um músculo. Eu olhei para o envelope. Não para Rogério, para o envelope. Rogério interpretou meu silêncio como choque. Ficou mais confiante. Eu cansei, ele continuou. E agora havia um tom naquela voz que eu reconheci como o tom de quem quer ser ouvido, de quem quer plateia. 17 anos aguentando isso. Suas manias, sua frieza, seu jeito de controlar tudo, todos, o tempo todo. Chega. Eu ainda não falei. Eu encontrei alguém, ele disse, e aqui a voz ficou diferente, mais macia, como se houvesse orgulho nisso. Alguém que me valoriza do jeito que você nunca soube. Alguém que está do meu lado. A Gabriela, 28 anos, que ele havia estado pagando com o meu dinheiro. Ele empurrou os papéis mais para perto de mim. Assina.
A voz voltou a ser firme. Eu fico com a casa e a empresa. Você vai embora com os filhos e uma pensão. 30.000 conodares por mês. É mais do que justo, Elaine. É generoso, considerando o que a gente construiu juntos. O que a gente construiu juntos. Eu respirei pelo nariz. Uma vez. Devagar. Rogério, você quer a casa e a empresa? Não era pergunta. Quero, e eu tenho direito. 17 anos, metade de tudo. É o que a lei garante. E se eu não assinar? Ele inclinou a cabeça com aquela expressão de quem está encerrando uma negociação. Aí a gente vai para a justiça. E eu vou expor tudo. Como você trata as pessoas. Como você é fria. Como você nunca foi presente como mãe, como esposa. O juiz vai conhecer a Elaine real. A Elaine real. Eu quase ri. Rogério, eu disse, com uma calma que vinha de um lugar muito fundo dentro de mim. Você tem certeza que quer fazer isso aqui? Agora? Na frente de todo mundo? Tenho, porque você precisa de testemunhas para lembrar que você concordou. Eu olhei para ele por um longo momento. Depois abaixei o olhar para o envelope, peguei a caneta e assinei, sem ler, sem questionar, sem drama. Rogério sorriu. Era o sorriso de quem ganhou, de quem estava absolutamente certo, de quem passou 17 anos construindo um plano e estava vendo ele funcionar exatamente como havia imaginado. Ótimo! Ele estendeu a mão para pegar os papéis de volta. Eu sabia que você ia ser razoável. No fundo, você sempre foi razoável. Pronto, eu disse, e empurrei os papéis de volta para ele. Assinei. Agora é minha vez. Eu abri a pasta. Peguei o envelope que estava no compartimento de trás. O envelope grosso, pesado, com um elástico vermelho que eu mesmo tinha colocado naquela manhã. Coloquei no centro da mesa. Agora leia isso. Rogério olhou para o envelope com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Uma hesitação que durou apenas 1 segundo antes de ele estender a mão com a confiança de quem está esperando mais papéis de favor. Abriu o elástico. Tirou os documentos. Começou a ler. A transformação no rosto dele foi a coisa mais lenta que eu já assisti. Como aquelas flores carnívoras que fecham a folha devagar, quase imperceptivelmente, até de repente o inseto está completamente preso e não entende quando foi que a armadilha fechou. A primeira página. A certidão de casamento com o regime de bens anotado com clareza. Separação total de bens. Eu observei o momento em que a informação registrou. Uma piscada. O papel baixando levemente antes de ele pegar mais firme. A segunda página. O contrato social original da Texol, de março de 2005. 2 anos e 4 meses antes do casamento, ocorrido em outubro de 2008. Com os sócios originais. Elaine dos Santos Ferreira, 50%. Fernando Augusto Brandão, 30%. Márcio Leite, 20%. O rosto foi ficando mais tenso. A terceira página, a escritura da casa no Alphaville, Campinas, comprada em julho de 2010. Proprietária exclusiva, Elaine dos Santos Ferreira. Financiamento inexistente, compra à vista com recursos provenientes de distribuição de lucros societários. A quarta página, o contrato de trabalho de Rogério, assinado em setembro de 2007. Cargo, vendedor. Regime, CLT. Com as promoções subsequentes até o cargo atual de diretor comercial, mantendo sempre a natureza de vínculo empregatício. Eu via o vermelho subindo no pescoço dele. A quinta página. O relatório do detetive. Com as fotos. Gabriela, o hotel, as datas. Os comprovantes de hospedagem vinculados ao cartão corporativo da Texol. Rogério parou de ler. Olhou para cima. Me olhou pela primeira vez desde que tinha começado a ler, e aqueles olhos já tinham uma tonalidade diferente. Não era mais o sorriso de quem ganhou. Era o olhar de quem está começando a entender que o chão está se movendo. O que é isso? É a verdade, Rogério. Minha voz saiu calma, completamente calma.
Continue lendo. A sexta página. A planilha, detalhe a detalhe. Data, valor, fornecedor fantasma, CPF vinculado, nota fiscal falsa, valor real, diferença desviada. 340 mil diários em 2 anos. Ele ficou branco, depois vermelho, depois, lentamente, roxo. A sétima página. A carta de demissão por justa causa. O que? Isso é mentira? A voz saiu diferente, rouca, sem a firmeza de 10 minutos atrás. Isso é tudo inventado. Rogério, eu disse sem elevar a voz, vou explicar em termos simples para que fique claro, inclusive para as pessoas presentes nesta sala. Eu me levantei da cadeira, não de raiva, de postura, de autoridade que não precisa ser gritada. A empresa não é sua, nunca foi. Eu fundei a Texsol em março de 2005. Você foi contratado em setembro de 2007. Você é funcionário, diretor comercial, um cargo que eu criei e te dei. Mas funcionário, não sócio. Nunca foi sócio. Ele abriu a boca. Fechou. A casa não é sua. Nunca foi. Eu comprei em 2010 com dinheiro da minha empresa. Distribuição de lucros que eram meus por direito societário. A escritura tem meu nome e só meu nome. Silêncio. Nós casamos sob separação total de bens. Você assinou, em cartório, na presença de 2 testemunhas e de um tabelião. Há 17 anos. Você não lembrava porque nunca releu, porque você achou que casar comigo dava direito automático a tudo que era meu. Não deu. Não dá. Não vai dar. Dr. Fernando tinha permanecido absolutamente imóvel durante tudo isso. Dr. Márcio estava olhando para a mesa. Felipe e Sandra mal respiravam. E tem mais. Eu peguei a planilha dos desvios. Você desviou 340 mil derralhas da empresa em 2 anos, com notas fiscais falsas, fornecedores fictícios no CPF de conhecidos seus, despesas infladas e viagens corporativas usadas para encontros com sua amante. Pausa. Com dinheiro da minha empresa. Com dinheiro que pagava os salários dos 84 funcionários desta empresa. Isso é mentira? A voz subiu. As mãos estavam sobre a mesa, tremendo levemente. Isso é conspiração sua e do Fernando. Vocês sempre me odiaram. Nunca me aceitaram? Rogério, Dr. Fernando falou pela primeira vez desde o início da reunião. A voz saiu baixa, quieta, com aquela autoridade que não precisa de volume. Você está olhando para extratos bancários, notas fiscais e fotografias. Isso não é conspiração. Isso é documentação. Você não pode... Sou advogado e sócio majoritário desta empresa juntamente com Elaine. Desvio de verbas societárias é crime tipificado, peculato, se considerarmos a posição de confiança. Apropriação indébita qualificada, no mínimo. O Ministério Público vai se interessar muito por isso. Rogério olhou em volta, desesperado. Como se alguém naquela sala fosse de repente se levantar e estar do lado dele. Ninguém se moveu. Eu peguei a carta de demissão. Coloquei na sua frente. Rogério Silva, você está demitido por justa causa. Motivo: desvio comprovado de recursos financeiros da empresa e quebra grave de confiança com o empregador. Minha voz não tremeu uma vez. Você tem 24 horas para devolver o veículo de uso da empresa, o celular corporativo e o notebook. Seu acesso a todos os sistemas da Texsol foi cortado às 13h52 de hoje. Eu tinha pedido para o gerente de TI fazer isso durante o horário de almoço. Enquanto todos estavam longe das salas, enquanto ninguém estava olhando. Vocês não podem fazer isso comigo. A voz estava diferente agora. Não era mais raiva, era descrença. Era o som de alguém que está processando que o plano não funcionou e que toda a realidade que havia construído ao longo dos anos simplesmente não existe. Eu construí essa empresa. Eu estava aqui todo dia. Eu fechei os contratos. Você vendeu para clientes que eu desenvolvi o produto para atender. Eu o interrompi, e minha voz saiu sem crueldade, sem vingança, apenas com aquela clareza de quem está dizendo uma coisa que é simplesmente verdadeira. Você foi um bom vendedor, competente. Eu reconheço isso. Mas vendedor não é dono,
Nunca foi. Foi quando ele se levantou. Eu vi o momento em que o controle foi embora. Não foi gradual, foi de repente, como fusível que queima. Rogério empurrou a cadeira para trás, ficou de pé e havia no rosto dele uma expressão que eu nunca tinha visto em 17 anos. Não era raiva comum. Era aquela raiva de quem foi humilhado na frente de plateia, de quem perdeu não apenas uma batalha, mas toda a narrativa que havia construído sobre si mesmo. Você não pode fazer isso comigo! A voz ecoou pela sala de vidro, provavelmente ouvida no andar inteiro. Já fiz, eu respondi quieta. 17 anos eu dei para você, para as suas crianças, para essa empresa, para tudo. Você deu ou você pegou? Eu não elevar a voz uma única vez. Você pegou meu dinheiro. Você pegou meu tempo. Você pegou minha confiança. E você ainda foi pegar outra mulher com o cartão da minha empresa. Você é uma... Ele veio na minha direção. Eu vi a mão dele subir. E então o empurrão veio, forte, com todo o peso de 45 anos de um homem que estava com raiva, e eu caí da cadeira. Bati o ombro direito no chão de madeira e o impacto me tirou o ar por um segundo. Gritei, não de medo, mas de dor física, aquela dor aguda que vai do ombro até o pescoço. Por um instante, o mundo parou. Eu estava no chão. Rogério estava de pé, a mão ainda no ar, com aquela expressão de alguém que acabou de cruzar uma linha e sabe, no segundo exato em que cruzou, que não há como voltar. 5 pares de olhos. Todos viram. E então, Dr. Fernando se moveu. Eu nunca vou esquecer aquilo. Dr. Fernando tinha 62 anos. Era um homem alto, de cabelo branco, que eu sempre vi de terno, sentado atrás de mesa. Nunca me ocorreu pensar nele de outro jeito. Mas antes de ser advogado, ele tinha sido promotor. E antes de ser promotor, ele tinha servido nas Forças Armadas por 4 anos. Ele se levantou daquela cadeira com uma rapidez que não combinava com a idade nem com o terno. Atravessou a mesa em 2 passos, agarrou Rogério pelo braço direito, torceu com uma técnica precisa que fez Rogério perder o equilíbrio antes mesmo de entender o que estava acontecendo e derrubou. Rogério foi ao chão de bruços. Dr. Fernando colocou o joelho nas costas dele. Imobilizou, com calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você acabou de agredir uma mulher na frente de 5 testemunhas. A voz era baixa, absolutamente controlada. Isso é lesão corporal. A Lei Maria da Penha se aplica no contexto de violência doméstica, independente do estado do vínculo matrimonial. Você vai ser preso. Rogério tentou se mexer. Dr. Fernando aumentou levemente a pressão do joelho. Me solta. Você não pode. Posso. E estou. Uma pausa. Márcio, chama a polícia. Dr. Márcio já estava com o celular na mão. Eu me levantei do chão. O ombro latejava. Felipe veio me ajudar. Estendeu a mão. Eu apoiei. Sandra estava parada com a mão sobre a boca. Eu me sentei de volta na cadeira da cabeceira. Endireitei a blusa. Respirei fundo uma vez. E esperei. A polícia chegou em 12 minutos. Durante esses 12 minutos, Rogério ficou no chão. Parou de gritar depois de 2 minutos, quando percebeu que ninguém ia acudir. Ficou quieto, com o rosto virado para o lado, respirando pesado. Dr. Fernando ficou exatamente onde estava. Quieto, paciente. Eu não olhei para Rogério durante esse tempo. Olhei pela janela. O estacionamento da empresa, com os carros dos funcionários, as árvores que eu tinha mandado plantar quando reformamos o escritório 2 anos atrás. Quando os 2 policiais entraram, Dr. Fernando se levantou, se apresentou, explicou o ocorrido. As 5 testemunhas confirmaram, uma a uma. O policial pediu o laudo das agressões. Eu disse que iria fazer o exame de corpo de delito. Rogério foi algemado. Não gritou quando colocaram as algemas. Ficou em silêncio, com aquela expressão vazia que eu não conseguia interpretar, de choque ou de desistência ou de algo que eu nunca ia entender porque nunca fui capaz de entender completamente como funcionava a cabeça dele. Levaram pelo corredor principal, não pelo corredor dos fundos. Pelo corredor principal, que passava pela área aberta de trabalho. 84 funcionários.
Muitos levantaram das cadeiras. Muitos pararam de digitar. Muitos assistiram em silêncio o diretor comercial da empresa passar algemado entre dois policiais. A última imagem que Rogério deixou na empresa, que achava que era metade dele. Eu soube disso depois. Não estava lá para ver. Estava na sala de reuniões, com o Dr. Fernando ao meu lado, aguardando a ambulância que veio fazer o atendimento inicial do ombro antes de eu ir à delegacia. Hematoma no ombro direito. Dor ao movimento. Nada quebrado, mas suficiente para laudo. Na delegacia, o caso foi registrado com toda a solenidade burocrática que a situação exigia. Lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, Lei Maria da Penha. As 5 testemunhas deram depoimento. O laudo foi anexado ao boletim de ocorrência. O advogado de Rogério chegou 1 hora depois. Era um rapaz jovem, com uma pasta fina demais para o tamanho do problema que estava encontrando. Tentou argumentar pelo relaxamento do flagrante com aquela linguagem técnica de quem aprendeu os termos, mas não tem a experiência. O delegado não tinha paciência para isso. Flagrante de violência doméstica com lesão comprovada e laudo médico. 5 testemunhas presenciais. Ele fica até a audiência de custódia. O advogado tentou mais um argumento. O delegado repetiu, com menos palavras, a mesma resposta. Rogério passou a noite na cela. Eu soube disso às 23h, quando o advogado de defesa ligou para o Dr. Fernando buscando alguma saída, e o Dr. Fernando me ligou para me atualizar. Eu estava na sala da minha casa com as luzes apagadas, ouvindo o silêncio do Alphaville. Minha mãe tinha ido dormir. As crianças estavam no quarto. Está tudo bem, o doutor. Fernando disse antes de desligar. Dorme. Amanhã é a audiência de custódia. Eu fui dormir. Não foi o sono agitado de quem está com medo. Foi o sono fundo de quem liberou um peso que estava carregando por tempo demais. Na audiência de custódia do dia seguinte, o juiz analisou o caso durante 40 minutos. As provas, as testemunhas, o laudo, a situação de risco para a vítima, prisão preventiva mantida, risco de reiteração dado o comportamento demonstrado e as circunstâncias do ocorrido. Rogério voltou para a cela. O advogado barato ficou olhando para os papéis com aquela expressão de quem está percebendo que aceitou uma causa que foi maior do que consegue manejar. Dr. Fernando me ligou com o resultado antes de eu perguntar. Preventiva mantida. Entendido. Agora a gente entra com o divórcio e com a ação criminal pelos desvios. Quando? Essa semana. Você assinou os papéis que ele trouxe, mas aqueles papéis não têm nenhum valor legal porque o regime de bens não permite o que ele exigia. Formalmente, o divórcio precisa ser feito do jeito correto. Com separação total de bens, será rápido e limpo. Foi rápido. Foi limpo. Rogério preso, sem advogado competente, com um regime de bens que não lhe garantia nada, com uma empresa que nunca foi dele, com uma casa que nunca foi dele, com contas que nunca foram dele, não havia o que discutir juridicamente. O divórcio foi finalizado em 6 semanas. O que Rogério levou do casamento: um carro usado que era dele antes de nos casar, roupas, dívidas pessoais que ele havia acumulado e que ninguém estava disposto a compartilhar. O que ficou comigo? Tudo que sempre foi meu. A ação criminal pelos desvios foi o segundo processo, aberto concomitantemente pelo Dr. Fernando, com toda a documentação que havíamos reunido durante meses. Apropriação indébita qualificada. 340 mil, com provas documentais completas, planilhas cruzadas com extratos, notas fiscais com CNPJs de laranja identificados e rastreados, testemunhos de contadores que haviam percebido irregularidades, mas não haviam reportado. O Ministério Público aceitou a denúncia em 3 semanas. Rogério virou réu em 2 processos simultâneos. O advogado barato pediu mais prazo, pediu adiamento, pediu o que pôde. Mas prova é prova. Testemunha é testemunha. Documento é documento. Em março de 2025, saiu a primeira sentença. Violência doméstica. 2 anos em regime semiaberto. Medida protetiva de 100 metros. Indenização por danos morais, R$ 50 mil. O advogado recorreu. Perdeu.
em junho de 2025, saiu a segunda sentença. Apropriação indébita qualificada. 4 anos em regime fechado. Devolução integral dos 340 mil reais corrigidos. As penas foram somadas. 6 anos. Com progressão de regime e bom comportamento, o mínimo que ele cumpriria era 2 anos em regime fechado. O terno foi trocado por uniforme bege. O cargo de diretor comercial foi trocado pelo número de matrícula penal 47.832. Há uma coisa que eu nunca contei para ninguém além do doutor Fernando, e que só agora, 2 anos depois, consigo contar sem sentir aquela dor específica que só a traição de alguém de dentro de casa causa. Quando Caio, meu filho mais velho, descobriu tudo, eu esperava que ele ficasse devastado. 15 anos, pai preso, família desfeita. Eu preparei um discurso cuidadoso, escolhi as palavras, me preparei para conter uma reação que eu não sabia qual seria. Ele ficou sentado no sofá me ouvindo. Quieto, com aquela quietude de adolescente que ouve mais do que parece. Quando eu terminei, ele ficou mais um momento em silêncio. Depois disse: Mãe, eu já sabia que ele tinha outra. Eu precisei de um segundo para processar. O quê? Vi mensagem no celular dele, há uns 2 anos. Ele não me olhava. Olhava para as mãos. Não era explícito, mas eu entendi o suficiente. Caio. Eu me sentei do lado dele. Por que você não me contou? Ele levantou o olhar. E nos olhos dele eu vi uma coisa que me partiu de um jeito diferente de qualquer coisa que Rogério tivesse feito. Culpa. Culpa de filho que carregou um segredo pesado demais para carregar sozinho. Porque eu tinha medo de destruir a família. Eu precisei respirar fundo antes de conseguir falar. Filho, eu disse, e coloquei a mão no rosto dele. A família já estava destruída. Você não destruiu nada. Você não tinha culpa de nada disso. Nenhuma, está ouvindo? Nenhuma. Ele assentiu. Mas eu sabia que esse peso ia demorar mais tempo para ele soltar do que qualquer sentença judicial. Manuela foi diferente. Manuela chorou. Aquele choro de 12 anos que não entende completamente, mas sente tudo, que não tem palavras para o que está sentindo, mas tem lágrimas suficientes. O papai é mau? Ela perguntou com aquela diretividade de criança que não disfarça a pergunta. Eu escolhi as palavras com muito cuidado. O papai fez coisas erradas, coisas muito erradas que machucaram muito gente, inclusive eu. Mas ele ainda é o pai de vocês, e vocês podem amar ele. Eu não vou impedir isso, nunca. Mas o que aconteceu tem consequências, e essas consequências existem por causa do que ele escolheu fazer. Eu não quero ver ele. Não precisa. Quando você quiser, se quiser, você decide. Isso é uma escolha sua. Ela ficou quieta por um momento. Depois veio e encostou a cabeça no meu ombro, o ombro que ainda doía do hematoma, e eu não falei nada. Só coloquei o braço em volta dela. Ficamos assim por um longo tempo. Sem Rogério, a Texol foi uma empresa diferente. Não imediatamente diferente, porque havia um período de ajuste, de reassumir funções que ele havia ocupado, de reorganizar a estrutura comercial. Mas diferente de um jeito que eu só fui perceber plenamente alguns meses depois. As despesas de viagem caíram 53% no primeiro trimestre. Não porque eu tinha cortado verba, porque as viagens que estavam sendo feitas com pretexto de trabalho simplesmente pararam de existir. Os clientes que ele havia negligenciado por estar ocupado demais com outras coisas voltaram quando a nova equipe comercial começou a fazer visitas regulares. Eu contratei uma nova diretora comercial. Fernanda, 41 anos, 15 anos de experiência em vendas de software, quieta, precisa, sem drama. Em 6 meses, ela reestruturou a equipe de vendas e estabeleceu um processo que eu nunca havia conseguido formalizar, porque Rogério insistia que vendas é feeling, não processo. Em 12 meses, o faturamento subiu 21%. Doutor. Fernando me olhou numa reunião de resultados com aquele sorriso discreto que ele usava quando estava satisfeito com alguma coisa, mas não queria dizer diretamente. Parece que o Rogério era mais peso do que impulsão. Parece que sim, eu concordei. Você devia ter descoberto antes.
Eu sei, mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, ele repetiu e voltou aos números. Hoje, a Texol fatura 15 milhões anuais, 92 funcionários, contratos em 12 estados. O software que eu criei num apartamento de Campinas há 20 anos, com o dinheiro do Dr. Fernando e a minha fome de quem nasceu do nada, está rodando em mais de 300 empresas em todo o Brasil. A mansão no Alphaville, a que Rogério jogou tão confiante no envelope como se fosse pegar de presente, é onde eu ainda moro. Depois que ele saiu, que todas as coisas dele foram removidas, eu reformei o quarto que havia sido nosso quarto. Tirei a mobília que tinha sido escolhida a 2. Escolhi uma nova cama, novo tapete, novas cortinas. O quarto que havia sido dele virou um escritório com estante do chão ao teto e uma mesa de trabalho com vista para o jardim. O closet dele virou biblioteca. Não sobrou nada dele na casa. Nenhuma foto no corredor, nenhum objeto que ele houvesse comprado, nenhuma presença de nada que ele tivesse sido. A casa voltou a ser o que sempre deveria ter sido, completamente minha. Minha mãe, Dona Conceição, tem 83 anos e mora comigo. Não no quartinho de fundos. Na suíte de hóspedes, no segundo andar, com banheiro com banheira de hidromassagem porque os joelhos dela reclamam do frio, televisão de 55 polegadas porque a vista já não é o que era, e uma varanda pequena onde ela gosta de tomar café de manhã olhando para o jardim. Ela não trabalha. Não precisa trabalhar. Não precisa de permissão para descansar. Não precisa acordar antes das 6. Não precisa ir dormir depois das 8. Ela pode acordar quando quiser, dormir quando quiser, comer o que quiser e ir onde quiser. Eu pago tudo, com satisfação. Com a satisfação específica de quem honra uma dívida que nunca conseguirá honrar completamente. Quando contei sobre Rogério, ela ficou me olhando por um momento longo. Depois disse: "Filha, eu nunca gostei dele." Eu ri, apesar de tudo. "Por que você nunca falou?" "Porque você tinha que descobrir sozinha." Uma pausa. Mãe pode aconselhar, mas filha tem que viver. Ela tinha razão, como sempre. Rogério saiu da prisão há alguns meses, cumpriu 2 anos, progressão de regime por bom comportamento. O Dr. Fernando me avisou antes de acontecer. "Elaine, ele vai ser solto na próxima semana. A medida protetiva continua ativa. Qualquer violação é prisão imediata." Eu instalei câmeras extras, atualizei o sistema de alarme. Contratei monitoramento 24 horas. Não de medo, de precaução. A diferença importa. Medo paralisa. Precaução protege. Eu sei como o Rogério está porque as informações chegam por caminhos que eu não precisei buscar. Ele está morando em pensão em Campinas. Trabalha como vendedor numa empresa pequena, sem o cargo de diretor comercial, sem o cartão corporativo, sem o carro da empresa, sem o status que vinha junto com ser o marido da dona. A Gabriela, a amante de 28 anos, casou com outra pessoa. Quando Rogério foi preso e ficou sem dinheiro, ela bloqueou todos os contatos em menos de uma semana. Ele tentou falar dela de dentro da prisão. Nada. Ela queria o diretor comercial bem-sucedido, não o presidiário falido. Os pais dele morreram enquanto ele estava preso. Um infarto e uma pneumonia, em intervalos de meses. Os irmãos não o visitaram na prisão. Os amigos de quando ele era o marido da dona da Texol sumiram com a mesma eficiência com que a Gabriela tinha sumido. Ele mandou mensagem para os filhos uma vez. Caio não respondeu. Manuela respondeu: "Pai, eu te perdoo, mas não quero te ver agora. Talvez um dia." Ele disse que chorou. Não sei se acredito. Não sei mais o que é real nele e o que é performance. E mais importante, não preciso saber. O que ele faz com a vida dele depois de tudo que escolheu fazer não é mais responsabilidade minha. Eu tenho 41 anos. Estou solteira. Por escolha. Não tenho pressa. Não tenho a urgência que eu tinha aos 34 de preencher um espaço que eu achava que precisava ser preenchido por outra pessoa. Aprendi, da maneira mais cara possível, que a solidão honesta é muito menos destruidora do que a companhia desonesta.
Eu me acordo de manhã na mansão que é minha. Tomo café na varanda com minha mãe. Levo Manuela para a escola, às vezes, nos dias em que ela não pega o ônibus escolar porque quer conversar no carro. Caio já dirige, prepara o vestibular para direito, me pergunta sobre contratos e sociedades com aquela seriedade de adolescente que está começando a entender que o mundo funciona com papel assinado e cláusula bem redigida. Às 8 da manhã, estou no escritório da Texol, a empresa que eu fundei do zero, que eu construí de um quartinho de fundos até aqui, que sobreviveu à traição, ao desvio, ao divórcio e à crise de ter o diretor comercial preso enquanto 92 funcionários dependiam dela. Sobreviveu porque era sólida, porque era construída em alicerce real, porque tinha meu nome na escritura e no contrato social desde o primeiro dia. Documento. Papel. Nome. Isso é proteção. Isso é poder. Eu ainda tenho o envelope, aquele que coloquei na mesa na reunião de 12 de setembro de 2024. O envelope grosso com o elástico vermelho. Está numa gaveta do escritório que virou o meu quarto, fechado. Às vezes eu abro, não para relembrar a dor, não para alimentar raiva, mas para lembrar do que me custou construir o que construí. E para lembrar que o preço de deixar de documentar pode ser muito mais alto do que o incômodo de documentar. Eu olho para a certidão de casamento com o regime de bens anotado, para o contrato social com a data de 2005, para a escritura da casa com meu nome sozinho, para a carta de demissão que eu assinei com a mesma mão que havia assinado o contrato de trabalho dele 18 anos antes. E lembro do rosto de Rogério quando a ficha caiu, quando ele abriu a 7ª página. Quando ele percebeu que o plano que havia construído durante meses, o plano de levar metade de tudo, tinha um único problema fundamental. Nunca existiu metade para levar. Nunca havia sido metade dele. Nunca havia sido qualquer parte dele. Eu não havia construído uma empresa com ele. Eu havia construído uma empresa e depois contratado ele para trabalhar nela. A diferença entre as duas coisas parece pequena até o momento em que alguém coloca um envelope na mesa e mostra o contrato social com a data e o regime de bens com o carimbo do cartório. Aí a diferença cabe em 6 anos de pena e uma vida recomeçada do zero. Se você está ouvindo minha história e vai casar, ou está casada, ou está pensando em criar uma empresa com alguém que você ama, faz a separação total de bens. Não porque você não confia, não porque você está planejando o pior, mas porque papel não ofende sentimento genuíno. Papel só incomoda quem está pensando em algum momento usar o sentimento como alavanca para pegar o que não é seu. Se alguém reclama da separação total de bens antes de casar, presta atenção nessa reclamação. Presta atenção de verdade. Coloca tudo no seu nome. Tudo que você construiu com o seu esforço, com o seu sacrifício, com o seu tempo acordada enquanto o mundo dormia. Coloca no seu nome. Documenta, guarda. Não porque você espera trair ou ser traída, mas porque você sabe que a vida é imprevisível e que documento não tem memória seletiva, não esquece, não reescreve a história conforme o interesse do momento. Prova é o que separa quem tem razão de quem consegue provar que tem razão. E essas duas coisas não são automaticamente a mesma coisa. E se um dia, num dia que você não está esperando, porque nunca estamos esperando, alguém jogar um envelope na sua frente com uma exigência que pressupõe que você não tem nada, que tudo o que você construiu agora pertence a outra pessoa por força de aliança, ou de arrogância, ou de reescrita de história, sorri. Assina o papel dele se for necessário. E tira o seu envelope. Porque quem tem documento tem poder. Quem tem poder não tem medo. E quem não tem medo não cai, mesmo quando tenta te empurrar da cadeira. Você levanta, endireita a blusa, respira fundo e lembra quem é a dona. Antes de eu terminar, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo. Essa história não foi fácil de viver e não foi fácil de contar.
Mas se uma mulher que está passando por algo parecido ouvir isso e lembrar de verificar o regime de bens, de colocar a empresa no próprio nome, de guardar os documentos com cuidado, de não confrontar sem munição, então valeu cada palavra. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve agora. Aperta no botão vermelho e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui tem história todo dia. História de mulher real, de luta real, de sobrevivência real. Deixa seu like nesse vídeo se você chegou até o final. Esse like ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. E no comentário me conta, de que cidade você está me assistindo? Que horas são aí agora? Me conta também o que você achou da história da Elaine. Você achou que ela fez certo em esperar ele dar o primeiro passo? Você teria feito diferente? Me conta tudo, porque eu leio cada comentário. Cada um mesmo. Tem vídeo novo todo dia no canal de Relatos de Esposas. Todo dia uma história nova, uma mulher nova, uma força nova. Eu sou a Elaine. E eu sou a dona de tudo que sempre foi meu. Até o próximo relato.